Ai, gente, vocês. Ó, ela vai continuar a fofoca. Agora tá aberto e tá gravando. Boa noite. E vai de novo assim. Mano, você colocar pra fora. Você tá na chave de quem? Você tá na chave de quem? Não, eu pulei fora. Eu pulei fora. Era pra estar no. Deixa de novo. Foi bem legal. Mas você entendeu? É isso, gente. A questão não é. Eu acho que você se tornar advogado, você tem que ter princípios, certo? Você quer ver um paralelo? Hoje saiu a questão que a Patrícia não vai vir à reeleição, quem vai vir é o Fica. E aí a reportagem da Folha de São Paulo é a primeira presidente mulher da OAB São Paulo cumpre a promessa de não reeleição. E você dando lugar ao Fica. É o mesmo grupo. É o mesmo? E por que aqui? Cara, olha a contradição, entende? Então, assim, são essas coisas que você vai olhando e você tem que construir valores e princípios. É só isso. E aqui nem vou expor outras questões. É só essa única questão reflita. É só isso. Reflita.
tacar no particular? Não. Tinha muita coisa para tacar no particular. Você vai tacar no particular? Não, tem. Mas não, porque aí você perde a classe. Entendeu? Você vai jogar um jogo no sentido de filho. Tá errado. Ponto. Acabou. E segue o baile. Mas o negócio tá tranquilo. Viva a advocacia! Daqui a pouco vocês estão desse lado aqui, gente. Ó. Tava conversando com as meninas sobre como vai funcionar agora o segundo tri. Já tinha. Já. Boa noite, Aline. E aí, gente, a galera do online, todo mundo sobreviveu? Todo mundo animado? Como é que estamos? O povo pega as polêmicas da internet e traz aqui pro ao vivo, para vocês verem. Tô vivo, Jô! Amanhã tem evento lá na UAB, você vai? O César vai ser premiado? Não vai ser, já sei que não vai. O fato de você sair, A minha dúvida é, saiu ou saiu? Ele saiu. Ele devia ter aceitado. Houve o convite. É? Não, Gente. mas quarta-feira eu vou. Aonde? E dia 28 também eu vou. Quarta-feira tem que dar É amanhã, gente. É na quarta-feira, dia 16. Dia 15. Dia 15. Mudou, gente. Eu acabei de receber o negócio. Cadê? Vixe, vai ter que ir amanhã. Dia 15. Dia 15. Eu sei que eu ia 16 e depois dia 28. Vocês só querem comer de graça, né? Seus caras de pau. Não, amanhã vai ter evento na OAB de premiação dos professores. Vou falar amanhã. 10 horas. Então, professor. Amanhã? 10 horas da manhã. Se vocês estiverem livres, dão um pulo lá. Aqui, né? É aqui, né? É, aqui na Rua IP. Mas dia 28 de trabalho também? Eu não sei porque tem dia 28. Tem. Eu também tá também. Já fez também, tá fazendo, né? Tem evento lá na OAB de premiação dos professores de Guarulhos. Nossa, já que se Tá aqui, galera. Aqui, Eu e o Jefferson. Acho. E aí os outros ganham láureas. Mas vai todo mundo. Na via de regra, vai todo mundo. todo mundo quer para chegar na área da professora, todo mundo briga, hein? Pelo amor de Deus. Foi só ela que convidou. Gente, vocês não são convidados para essas coisas, não? Vocês estão se perdendo do penal. Ai, gente. Não, só faz essa foto. É mesmo, adoro! Só fazer fofoca. Mas vocês têm tudo de vinho? Como é que é essa história aí? Eu não acho que vocês têm tudo de vinho. Vocês é muita gente, eu não tô sabendo de nada. Normal da faculdade. Não, mas eu saí deles. Só esse. Ó, gente, todo mundo voltou super animado, né, com as polêmicas. Vou falar, viu? Mas, ó, segundo o tri, Chegou o nosso Vladimir. Boa noite! Tudo? Salto do EAP já está reclamando. Por que salto está como está a situação? Pô, a gente já tá aberto aqui. Mas já tá aberto. Parece que está logado em outro salto, professor. Sabe o que é? Quem falou que tá em outra sala? Gente, aqui tem 23 pessoas. Gente, ó, aqui tem 23 pessoas e a galera da sala. Ó, o João, a Célia. Não, o Ari não viu o Ari, não. A Marcela tá aqui. A Lúcia tá online também. É a turma de sempre.
Ó, a Gil, a Lore, o Paulo, a Sharon, a Vitória, o Wagner. Tá a galera aqui, gente. Mas tem que ter essa semana de prova, o pessoal que fala desse começo não posso. Gente, precisa ter que ter um presencial. Quem é que não tá conseguindo? A Vitória. A Vitória tá aqui. A Vitória. Tem vários. Vitória Cristina. Essa ou não? Gente, a turma tá falando que acho que tá indo para outra. Só tem a Vitória. Vitória Cristina. Não tem outra. Professor, Oi, Marcelo. se ela entrar na disciplina certa, ela consegue entrar na aula. Tem que ver que disciplinas ela está entrando, porque aqui tá normal. Vocês avisam aí pra turma? Porque tá normal aqui. Avisou? Show. Então tá bom. Ó, gente, vamos falar um pouquinho. Vai ser mais uma aula introdutória, tá? Os atos administrativos que vocês amaram foram embora. Cadê o Luiz que não tá nem online? Ele tá Tá gripado, tá de novo, eu não posso falar nada. Ah, professora, ele é velho, fica na rua aí. Tá bom. Tá gravando? Tá A aula é gravada, tá? Sabe, eu mandei pra ele. Depois você assiste a aula, Fernanda. Eu mandei pra ele. Mas, ó, vamos lá. Esse segundo tri, a gente vai trabalhar assuntos, tá? E por que a gente vai trabalhar assuntos? E aí é um outro ponto que eu quero falar com vocês. A gente tem a possibilidade de trabalhar 8 assuntos, que em verdade vão ser 8 temáticas para que vocês consigam fazer uma defesa administrativa. Esse vai ser o projeto integrador que vocês vão apresentar no final do ano. E vamos às datas. Ó, já anotem, tá? Calma, professora, calma, a Xana tá aqui. Ó, o primeiro sprint vai ser dia 31/10. Já, professora. Tá feito. Nós já vamos Tá feito. Mas, ó, vai ser igual o primeiro. É fácil. Por quê? Vocês vão escolher um assunto que vocês vão fazer um recurso administrativo. Ok? Então, assim, você vai... Qual é o sprint 1? Qual é a temática do sprint 1? Nós vamos escolher o que a gente vai trabalhar. E aí eu já vou adiantar para vocês alguns temas que eu pensei da gente trabalhar. Primeiro, recurso da OAB. Sabe quando você toma uma representaçãozinha? Você tem como fazer um recurso, tá? Por quê? Gente, para mim o mais óbvio é você é advogado. Se você não sabe como funciona dentro do seu órgão de classe, como que você vai saber fora? Então, começar por dentro, né? E torcer para que você nunca precise utilizar. Tá? Então, o nosso primeiro assunto vai ser recurso dentro da OAB, tá? E aí, os outros, vamos ver o que vocês acham. Recurso relacionado à cobrança de IPTU, ou seja, diretamente na prefeitura. Recurso sobre multa de ICMS. Vai ser tudo administrativo ou vai ter processo judicial? Tudo administrativo. Recurso visando a negativa de concessão de LOAS, INSS de quem curte. E aí, a gente tem 2 tópicos. O primeiro tópico, a gente pode falar sobre licitação. Ou a gente pode falar sobre a questão da desapropriação.
Deixa eu perguntar pra Professora, senhora. e se a gente fizesse assim? A senhora passou 3 tópicos aqui. No primeiro a gente vai ter que postar 3 de uma vez, não, né? Tem outro? Não, esses são os temas. Esses são os temas. Os temas que a gente vai trabalhar em sala de aula. Por quê? Eu já estou passando adiantado para vocês, porque vocês podem já dar uma pesquisada, já ir se adaptando à temática, a gente vai sentar e vai conversar sobre esses tópicos. Isso na segunda-feira. Para que na terça a gente trabalhe aquele projetinho que vocês já estão acostumados, que vai ser apresentado no final do ano. Sim. Isso. Vai ter que fazer o plano? Professor, mas esses temas aí que a senhora está passando para a gente, toda a sala vai escolher um dentro desses 3 ou não? Pode ser diverso? Cada grupo escolhe um. Fica aberto para vocês. E aí, uma coisa legal que a gente poderia trabalhar, que é processos dentro do conselho de classe. Tá? Porque cada conselho de classe é de uma forma. E aí você tem toda uma defesa que acontece dentro, um recurso, tudo certinho. Dá para a gente trabalhar também dentro disso. Tá? E aí vocês vão escolher um para montar a defesa. E aí as datas para vocês já se organizarem. Então, sprint 1, 31/10. Alô, Igor? Sprint 2, 21/11. Que aí vocês vão apresentar a proposta com o recurso na primeira versão para validação. Sprint 3, apresentação do detalhamento da apresentação do recurso, bem como quem será beneficiário. 13/12. Nossa, professora, muito bem. E o ProJuic vai ser dia 10/12. Vai ser antes? Vai. Pra gente apresentar o projeto, tá? Não, Não, gente, a apresentação. Não, mas a apresentação só vai colocar no sistema. Tá? O semestre passado eu não fiz. Já deletou, né? Aí fiz. Detalhe, se você não fizer o projeto, não? Ano passado. Isso que o pessoal pensa, né? E aí, vocês eram quando não apresenta? Não, é que já teve, é que não teve. Tipo assim, eu já fiz o 7 e estou fazendo o Ah, entendi. ele voltou. Aline, o sprint 3 é 13/12. E o ProJuic 10/12. Gente, deu para entender? Aí, gente, vai ter que fazer uma dinâmica diferente do que vocês fizeram no último, tá? Que a grande maioria deixou para a última hora. Era muito prático. Tá? Então, assim, até porque aí vocês vão passar vergonha lá na frente de todo mundo. Não, por isso que a gente tem que apresentar. Então, por isso que, assim, agora vai ter que ser muito redondinho. Multa é bem legal de se trabalhar. Interessante, né? Recurso de multa, né? Recurso de multa é bem legal. Ah, não. Abrir uma assessoria de computador de trabalho Oi? Não, Não entendi. Gente, eu tô meio surda depois do show, cara. Então, o bagulho tá punk. Você ficou assim? Você tá ainda? Eu ainda tô, professora. Ainda escuta a voz angelical dele.
Não é o lado bom, é o lado ruim. Ah, não, professora, não tem nada ruim de ver o Bruninho. Vocês foram no show do Bruno Mars? Com certeza. Mano, Nossa, sabe que você tinha que ter tequila. Professora, só fica é sua cara. É óbvio, eu É você pequenininha. Você Gente, a Manu, quando ela era bebê, você pegava uma foto minha e uma foto dela, você achava que era a mesma pessoa. Idêntico. Ela só é uma versão mais queimadinha, mas de resto. Você vai ter a foto que eu pego. A Lari já é completamente diferente. E o Heitor igual. Heitor você já viu, né? Malu. Ele é surtado, gente. Qualquer dia eu trago ele aqui. Ele melhorou, professora? Ele melhorou e passou pra mim e eu continuo. Ah, sim. Mas então é isso, gente. Deu pra entender um pouquinho como que vai fazer? O que vocês fizeram o ano passado? Ixi. Eu lembro que alguém apresentou também uma contestação. Eu não sei se foi a turma de vocês. Eu fiz o outro, eu fiz. O outro, Uma contestação. acho que eu lembro exatamente. Isso, Eu nem lembro. Do semestre passado, semestre passado. Aí eu pergunto que não quer falar. Vocês sabem pegar um caso e analisar quais as teses que vocês podem abordar? Tem que fazer, né? Administrativo ou judicial? Administrativo. Depende, se eu pegar. Eu não sei. Depende dos casos. Tá? Porque, ó, lembra na última aula, eu não sei se vocês estavam aqui, se vocês tinham ido embora, que eu peguei a Almir e a Samara, né? Que eu perguntei, gente, se eu der hoje uma peça para vocês, que já tem a prática, já sabe como que é o Paranauê, vocês conseguem fazer? Os dois viraram para mim e falaram não. Olhar e falar, é isso. Quando a gente pensa na esfera administrativa, qual é o lado positivo? Via de regra, ela é muito mais sucinta. Quantas contestações tem? Fala aí, mais ou menos, no processo de vocês. Como assim, o processo de vocês? Fala um processo civil, não precisa dar detalhes, mas assim, em média, quantas folhas tem uma contestação? Ah, sim. Em média, depende da inicial, mais umas 20, a 10, 20. Quanto vocês acham que tem numa defesa administrativa? 6. Trouxe para vocês uma sentença. Isso aqui é um caso real de ética da UAB. Essa aqui foi em São Paulo. Isso aqui é um caso real. Eu cheguei a contar para vocês o que está acontecendo com o advogado lá no escritório. Não, que ele foi. Acho que foi para eles lá no digital. Às vezes eu não sei que ele. A professora perguntou. Vamos imaginar o seguinte. Vocês sabem, você pode brigar contra o advogado, tudo ali no calor da emoção? Você pode. Vai acontecer e vai acontecer muito isso. É normal. Mas vamos imaginar se isso passa da esfera da problemática em si, da defesa do seu cliente, do interesse do seu cliente, e passa para a esfera pessoal.
Esse advogado aqui do escritório, ele começou a receber algumas mensagens no WhatsApp dele, no Instagram dele, de outros colegas xingando ele. Não tá entendendo nada que tá acontecendo, né, gente? Aí, uma advogada de Sorocaba ligou para ele e falou assim: olha, doutor, não sei se o senhor está sabendo, mas estão utilizando as suas fotos da rede social para entrar em contato com os meus clientes, falando que eu tinha subestabelecido. Vocês sabem o que é subestabelecer? Sim, passar um processo para outro advogado. E aí você estava cobrando um valor para a pessoa. Eles fizeram isso no estado inteiro. Nossa. Quem? E tirando grana, tá? Tá lucrando alto, tá? Porque daí a pessoa falava, tá, não sei o que, mas tá tudo bem com a fulana que eu contratei. Não, tá tudo bem, é que agora ele é meu sócio. Nossa. E a pessoa ia lá confiar, né? Porque estava com os dados dos processos também. E você entrava. Estava estabelecido. É, pra isso Não, acontecer não, muito. ele pegava em casa os processos, o processo já estava certo. E pegava todos os dados. E quando ele entrava em contato com o cliente, ele já tinha tudo. Como faz o processo tal. Aí falava que isso era o processo, passava por Esse aqui é o perfil do escritório. Então você tem a logo, os dados, aqui tem catálogo, endereço, site, e-mail, tudo para você entrar em contato. Sabe o que os golpistas fizeram? A mesma coisa. Só que tudo com os dados dele. Pegou todas as fotos dele do Instagram que a gente compartilha em evento, premiação e tal. Pegou tudo. E jogou para o Instagram e começava a entrar em contato com os clientes. Vocês sabem que os processos, a maioria dos processos são públicos. Sim. Se você joga ali o nome de um advogado, você vai ter a lista com todos os dados da pessoa. dados pessoais. A qualificação do vídeo. Eu acho que são Chegava o quê? Entrava em contato, pegava o número de telefone, falava seu CPF, falava o número do processo. Você Fase faz, processual. A fase processual falava tudo. Como que você vai falar que isso é mentira? Não tem como. Ainda mais uma pessoa leiga, né? Você não volta para falar aqui. Aí o que aconteceu? Os clientes não tinham dinheiro que era prometido. E atrás de quem? Do golpista? Não, do advogado que ele contratou. O advogado que contratou falava, não, eu não sei quem é esse Carlos. É um advogado picareta que tá passando a perna. E, gente, existe, tá? Gancho, vocês lembram da dentista que eu contei pra vocês? Sim. Volta. O que começou a acontecer? Ele começou a receber vários ofícios da OAB. Nossa. Representação, seja de colega, falando que ele estava infringindo o código de ética, seja de clientes, porque isso pode acontecer. Vocês já tiveram ética? Desculpa, professora, pergunta. Ética. Sim, professor. Ética ou ética de Aristóteles? Não, ética. Não, se eles tiveram dia, porque eu mesmo que estou casada, eu dormia na aula, então. É que foi uma ética ética. É que Foi foi uma uma Quando eu tive ética, não foi a ética ordenada. Foi uma outra. Foi uma ética. Então, é isso que eu tô perguntando. Eu também não tive a concessão, eu tive a ética do já. Gente, se não teve Eu fui melhor não falar que filosofia e ética Não teve era código mal de ética. propulsado. E aí, pra mim, teve a matéria. Nós tivemos. Mas se tiver,
15 de alto na FITEC. Tá, gente, sem polêmica. Ó, Então já descobriu pra nós. A gente já contou a história. Ó, quem tiver gente, vamos lá. Então, o que acontece? O cliente pode chegar lá e reclamar de você? O advogado pode reclamar de você? O juiz pode. Ele mandou Isso também pode representar o juiz também. Da corregedoria. Ele pode mandar um ofício para a OAB. O pai das meninas é advogado também, né? Não estava numa audiência trabalhista e eles fizeram um acordo. O juiz surtou, falou que o acordo tinha indícios de fraude, mandou oficializar o OAB para apurar a conduta ética dele. Esse. Mas aconteceu isso. Ou seja, o juiz pode apurar? Pode mandar oficializar? Pode. Ou seja, a gente está de tudo calado. Basicamente é isso. Tá? Então, o cliente pode ficar putinho porque não entendeu alguma coisa e falar que não está sendo atendido? Pode. O caso da dentista que eu comentei, sim. Sim. Só que aí é que tá. Não vou, porque Você, ela me ajudou. você como estudante, você tem que saber qual é o seu fundamento para fazer isso. Entendeu? Professora, O cliente lá no escritório, o apelido dele é Mordidinha. Já é todo estressado. Ele... Não, gente. Ele entrou no escritório pelo criminal. Adivinha por quê? Teve uma difamação. Ele arrancou Meu Deus. pedaço da mão da irmã mordendo. Que isso? Que isso? Canibal. Arrancou a mão. Briga de terreno? Aí, beleza. Aí foi no criminal. Para melhorar a situação dele, que já não era uma situação boa, ele chegou para a oitiva na delegacia. O delegado começou a falar. O delegado virou, não, porque não sei o que. Ele falou assim, olha aqui, moço. Já vou bem te avisando que eu tenho uma arma de choque. E eu sei usar. Para o delegado. E catou e tirou a arma assim, ó, e colocou em cima da mesa. E aí, nesse paralelo no criminal, o que ele teve? Uma ação de família. Porque ele tinha filho. Só que assim, a história dele é bem triste. Ele era normal. E aí ele descobriu uma... Ai, gente, qual que é a doença? Ele descobriu direito. Esclerose. E aí ele surtou. Mas ele surtou num grau, assim, que você olha pra ele, você não dá nada pro cara. Meu, o menino... O cara... Menino não, né? Um rapaz. Já, assim, já não é um senhor, mas também já não é um novo, sabe? Tá naquela meia idade. Tipo mim. E anda de bengala e usa fralda. Só que até antes dele descobrir a doença, ele tinha uma família, ele tem 2 filhos. E aí o cara tomou uma ação, regularização de visita e pensão. Foi pra onde? Foi pro meu marido que faz a parte da família. Cara, vocês não têm ideia do que é esse cara. Ele mandava mensagem pro Jackson, tipo, 24 horas. 3 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ele acordava, pensava alguma coisa, mandava mensagem. Aí o Jackson falou, esse cara vai me enlouquecer.
E aí, ele, como advogado, ele tem a obrigação de ficar no processo dele até o final? Não vai renunciar, ele só tem 10 dias. Ele tem que notificar e tal. Fora o motivo, né? Só que aí, qual foi o problema? Primeiro caso, teve audiência virtual para fixação de alimentos. Ele estava no escritório. Ele ouviu a audiência. Ele estava de um lado, o Jadson do outro, fazendo audiência e tal. Ele saiu do escritório e ele fez assim: o senhor pode me mandar um print que comprova que o senhor estava na audiência? Cara, ele estava no escritório. Aí esse foi o primeiro. Aí o segundo, ele pediu cópia do contrato de prestação de serviços. Aí ele falou: não, porque o contrato está errado. Preciso que você refaça. E assim, o jeito de falar, eu já falei: cara, não preciso disso não. Falou: queridão, faz o seguinte, em vez de você vir aqui pegar um contrato de prestação de serviço, vem aqui que você vai assinar a rescisão e eu estou saindo do seu caso. Adivinha o que ele fez? Ele começou a ameaçar. Qual a justificativa que o senhor está abandonando o meu processo? Filho, eu não estou abandonando o processo nenhum. De ética da advocacia, tal. Ou seja, para que você não seja representado e você efetivamente tenha problemas, você tem que fazer tudo certinho, porque se você fizer errado, você não tem como. Entendeu? E aí, o que tá? Vamos imaginar que o cliente bata lá na porta da OAB e faça assim: ó, vou fazer uma reclamação que o meu advogado abandonou o meu processo. Lá nós temos uma comissão de ética. Essa comissão de ética vai te ligar. Oi, doutor, tudo bem? A gente está com um cliente aqui de fralda e bengala reclamando do senhor. Aí eu virei pro Jadson e falei assim: ó, se qualquer dia eu chegar aqui no escritório, tiver uma dentadura assim, o nome a gente já sabe quem é. Porque ficou, né? Ficou o apelido de Gordiquinho. E aí renunciou, não, por enquanto não teve nada na OAB, mas só para ilustrar que ele poderia ir lá? Poderia. Poderia ser investigado se efetivamente aconteceu alguma coisa? Poderia. Ele fez todo o trâmite correto para que haja renúncia? Fez. Entende? Se durante esse prazo que você tem de 10 dias para renúncia, você tiver alguma coisa para cumprir, uma audiência, uma contestação, um recurso, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você pode ter um desdobramento, tanto ética como civilmente, principalmente se o cliente tiver algum prejuízo. Entenderam? Mas beleza. No caso do Carlos, são 3 casos, foi? São 3 casos. 2 que vieram de advogados e 1 que vieram de cliente alegando a má prática dele. Vamos imaginar nesse caso. Basicamente, esse aqui é o parecer de arquivamento. Tá? No caso do Carlos, o que aconteceu aqui? Esse, salvo engano, foi de advogado. Ó, trata-se de representação formulada pela representante, noticiando e requerendo por parte desta turma disciplinar apuração de possível irregularidade na conduta do representado. Narra a requerente que o requerente entrou em contato com o seu cliente sem seu consentimento. Aí vamos voltar para as aulas de ética. Vamos imaginar que eu e a Amanda, eu tenho um cliente trabalhista, a Amanda tem um cliente dela trabalhista.
Eu, como advogada, posso passar por cima da Amanda e falar diretamente com o cliente? Não. A partir do momento em que eu tenho um advogado instituído, eu só posso conversar com o advogado. Se eu não converso com o advogado, conselho de ética. Eu tenho que provar o que eu estou falando? Tenho. Vamos imaginar que eu passo por cima da Amanda. A Amanda está mandando mensagem para a Amanda no WhatsApp, a Amanda não me responde. Ah, quer saber? A Amanda não me responde mesmo? Vou mandar mensagem aqui para o cliente dela. Vou e mando mensagem para o cliente dela. O cliente dela printa e manda para ela. Eu já tive um caso desse. Eu defendo uma dentista. Eu contei para vocês sobre a fratura de mandíbula? Já contei? Não, esse é outro. A minha dentista trabalha numa... eu acho que eu contei sim. Na região do Ari. Não, minto. Esse é o do Prontuário. É a outra clínica do Jaçanã. Essa dentista trabalha numa rede de franquia e ela trabalhava lá, só que lá é tudo setorizado. Ou seja, Valderon só vai fazer extração de dente. A Amanda só vai fazer limpeza. Você só vai fazer canal. Thaís só vai fazer raio-x. Só que no meio da pandemia, todo mundo pegou Covid e começou a retornar aos poucos e aquele caos na clínica. O que aconteceu? Adriele voltou primeiro. Respeitava a especialidade de cada um? Não. Adriele, ó, tem um cliente aqui, ó, faz a obturação. Ó, terminou, você tem a extração. Ó, você tem que fazer o implante. Ó, você tem que... E só ia. Você tinha toda a documentação para fazer o procedimento? Não. Entrou a paciente com o encaminhamento de um outro dentista que era o responsável pelas extrações. Ó, vamos, é só para fazer extração, beleza? Beleza, abre a boca. Próximo. Foi. Resultado final, teve a fratura da mandíbula. E aí a paciente entrou processando a franquia, processando a clínica e processando quem? A dentista. Eu tô pela dentista. Essa dentista não trabalha mais na clínica. E ela tem uma certa amizade com o dono da clínica. Show de bola. O advogado da clínica entrou em contato com a minha cliente, já sabendo que eu estava no processo, falando que eu tinha perdido o prazo. Ela foi, tirou o print e mandou para mim. Eu nem preciso dizer que eu fiz para advogado. Primeiro, ensinei ele a contar o prazo processual. No final das contas, o cara me ligou chorando, falando que ele nunca tinha trabalhado no processo, que ele só fazia consultivo. Nossa, meu Deus. E no final, quem perdeu o prazo foi ele. Só que o que o cara queria? Já que ele estava defendendo a clínica, não, já que ele está defendendo a clínica, eu pego a clínica e pego a dentista. E tiro. Só que a dentista é minha amiga. E aí é o fato de você ter uma boa relação. Gente, saiu qualquer publicação do processo na hora, manda para o cliente. Na hora. Primeiro, gente, todo mundo tem contato com o Justo Brasil. Você se cadastra lá, você tem acesso a tempo real muito melhor do que eu, inclusive, com as publicações. Ou seja, quando sai alguma coisa, eu vou ficar sentada em cima da informação ou eu vou passar para o cliente? Eu vou passar para o cliente. E aí, qual foi a confusão que o cara fez? O prazo que estava aberto não era para ele. Era para outra parte. Ele não sabia ver o processo. E ele foi lá curiar.
Gente, é que eu acho que não devo ter mais a mensagem, mas eu mandei uma mensagem de texto para ele. Mas assim, escrachando e colocando o quê? Questões éticas. Então, querido, se você não sabe de processo, você consegue sentar e aprender. Posso te indicar uns livros de processo civil. Eticamente falando, se isso acontecer de novo, meu trâmite vai ser diferente. Acabou. A partir do momento em que há uma advogada constituída, você não tem direito de entrar em contato com a minha cliente. Como que eu provo que ele entrou em contato com a minha cliente? Os prints da mensagem. E ela tira tudo. Posso utilizar esse print de mensagem como meio de prova? Almir. Desculpa, professor. Não pode. Posso utilizar os prints das conversas como meio de prova? Tem casos que pode, tem casos que a gente não aceita. Depende. Depende. Teve uma lei de ultimamente, o advogado, ele em tempo real ele consegue, entendeu, burlar o sistema do WhatsApp em tempo real, conversa. Então, tem vezes que sim, tem. Então, depende muito de juiz para juiz. Se você pega o legalista e tal, meu. Gente, tem citação hoje por meios digitais. Entendeu? Mas qual é o meio de prova? É isso aqui, cara. Eu vou demonstrar que ele entrou em contato com a minha cliente. Que é o quê? A base disso aqui. Porque ela fala o quê? Sem o meu consentimento, desconhecendo qual seria a sua intenção. Regularmente notificado, o representado ofereceu esclarecimentos preliminares, alegando que foi vítima de uma incursão praticada por pessoa mal intencionada, que utilizou seus dados pessoais para tentar aplicar golpes, como o caso da presente. Como que eu provo isso aqui? Eu estou fazendo vocês pensarem como que vocês vão trazer esses argumentos. Sim. Tá? Porque ela alega que eu entrei em contato, eu não, no caso Carlos, né, que é o nosso menino do PCC, eu falei, cara, você já atendeu alguém do PCC, o cara ficou puto com você e tá te ferrando. Porque, gente, não tem como. Todo caso que você tem de tentativa de golpe é com a foto do Carlos. Tá favoritado o negócio lá. Eu falei, gente, não é normal. Pega aqui o Carlos. Vai na Praça da Sé, Não, e o pior é assim, teve um dia que a gente estava conversando, ele começou a puxar uma das fotos que estavam divulgando, não tinha nenhuma rede social. Não tinha nenhuma rede social. Aí eu falei assim, Carlos, você tá mandando nudes por aí tentando sensualizar? Aí ele virou e falou assim, não, eu ainda mando a de beca, porque a foto tá de beca. Eu falei, seu safado. Porque, como que... Não, e aí o que eu fiquei mais impressionada, como ele descobriu. Vocês já viram as becas? Já. Ela tem os cordãozinhos. Cara, uma foto, o cordão tava torto. Aí ele falou, eu não postei essa foto exatamente porque me incomodou, porque parecia que eu tava, sabe, desarrumado. É a foto que ele não publicou. Eu só tenho na minha galeria. Eu falei assim, então ferrou, porque eles invadiram, eles hackearam o seu celular. Deve ter até um OnlyFans por aí, que você olha pra ele. Tá colocado. Mas agora vamos imaginar o seguinte, como você prova que não é você que está entrando fazendo esses golpes? Primeiro, o número de telefone, né? Mas tem como postar local também, né? o dia que você estava. Quem gosta de criminal aqui? Ok. Gente, vamos pensar o seguinte. Vai lá, fala aí, Se você é vítima de algo, o que você faz a primeira coisa? Boletim de ocorrência.
Quando começou a dar problema com imagem de foto, cara, boletim de ocorrência na hora. Gente, juro, ele tem mais de 20 boletins de ocorrência. Isso que a gente ficou sabendo. Se eventualmente teve alguém que não entrou em contato, passou batido, não tem um boletim de ocorrência. Mas de cada caso que entrar em contato, boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, boletim de ocorrência e representação. Tocar lá na delegacia, dar andamento nisso daí. Então, quando ele foi se defender basicamente disso aqui, eu alego que não fui eu, não entrei em contato com ninguém, ou seja, não pratiquei nenhuma conduta antiética, e eu tenho como provar. Junto aqui todos os boletins de ocorrência, junto todas as conversas de WhatsApp que os advogados estão entrando em contato comigo e informando isso. Essa advogada em especial, ela não entrou em contato com ele, ela foi diretamente no OAB. Ela poderia ter entrado em contato? Poderia. E aí, o mais interessante, depois que saiu esse parecer, vocês viram na internet que acho que foi o Sica que fez um vídeo falando sobre esses casos? Estão pegando fotos de advogado e entrando em contato e praticando esse tipo de golpe. Até a número da OAB tem o chefe do escritório que está sofrendo esses golpes também. Tá difícil, né? Preciso de contato. É exatamente isso, Marcela. A representação é exatamente isso. Depois de cara que foi saiu da ressocialização, entre aspas. Gente, não precisa nem ter saído. Não, você nem precisa ter saído. De dentro da delegacia, de dentro do presídio, você tem o celular e vai, ó. Aí, no parecer, ela fala sobre a legitimidade da OAB para tratar esse caso, porque nós estamos falando de uma eventual conduta antiética, e aí você tem a localidade que é competente. Então, quando você vai ver o processo, você vai ver se a pessoa que está, por exemplo, aplicando uma multa de trânsito tem competência para isso. Então, é o ponto que a gente vai ver. Aí ele vem aqui, ela traz o parecer. E olha que legal, gente, olha o que eu falei para vocês. É isso aqui. É isso aqui. Aí ele vem. Da detida análise dos documentos acostados aos autos, não foi possível identificar qualquer prova que colaborasse com as alegações da representante sobre supostas infrações éticas praticadas pelo representado. Qualquer processo disciplinar possa envolver regularmente, é misto que estejam presentes os requisitos de admissibilidade, lastreada em mínimo de prova que evidencia o cometimento de infração disciplinar por parte do advogado. Essa é a recomendação fornecida pelo nosso Tribunal de Ética, quando a representação vem desacompanhada de prova mínima do alegado. Então ela só fez a comunicação por fato, representou ele, mas o senhor tinha que ter provas, né? Tinha não tinha. Aprovado, né, professor? Ela fez uma denúncia por né? A Brigade mandou prometer quase para a Brigade. Aí ela coloca aqui uma emenda, representação, provas, ausência, presunção de inocência, representação desacompanhada de prova mínima do alegado, desmerece crédito, pois a presunção de inocência que, em tal caso, milita em favor do advogado acusado, autoriza o arquivamento da representação. Sendo assim, a conduta imputada ao representado até a data da representação não encontra indícios de tipicidade,
no Código de Ética Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, o que leva ao parecer de arquivamento deste processo, já nessa fase de cognição, nos termos do artigo 50, parágrafo único, inciso 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Ética do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É isso. Aí vem a conclusão, basiquinha, e acabou. E aí, o que eu vou falar para vocês? Gente, escrever muito não é sinônimo de razão. Na verdade, é o contrário. Você tem que ser sucinto, mas ao mesmo tempo expor tudo o que você precisa para trazer o quê? Para trazer a demonstração de que seu cliente ele é inocente. Quer ver um caso no qual eu estou do outro lado? Aqui em Guarulhos, uma clínica dentista de odonto, uma das maiores clínicas há um tempinho atrás no centro de Guarulhos. Com a pandemia, a clínica quase quebrou. Mas quase. Eles tinham uns 30 dentistas trabalhando dentro da clínica. Quase quebrou o dono, é um senhorzinho, quase quebrou. E aí, ele começou a atrasar o pagamento das dentistas. As dentistas eram CLT ou eram prestadoras de serviço? O que vocês acham? Prestadora de serviço. Elas iam de acordo com a agenda dela, trabalhavam em várias clínicas, fazia ali a clientela e ia embora. Show de bola. Uma espertinha pegou toda a situação e fez o quê? Alugou uma sala no mesmo prédio que o cara. Só ela atendia 150 pacientes que era ortodontia. Ela alugou a sala, ela montou a sala enquanto estava trabalhando lá. Quando ela finalizou a sala, ela foi e pediu as contas. Ela pediu as contas e ainda entrou com uma ação trabalhista contra o dentista, a clínica, alegando um vínculo, que na verdade ela era CLT. Pedindo um reconhecimento. Na Justiça do Trabalho, o dentista tomou pau. Foi condenado, acho que R$60 mil de verbas, de reconhecimento, tal. O cara já estava quebrado, nem preciso dizer que foi mais merda ainda. Lembra que eu falei para vocês que ela ficou na clínica até terminar lá em cima? Enquanto ela estava na clínica, ela começou a pegar os prontuários. Se não bastasse, ela começou a fazer gravações no Instagram e no WhatsApp, falando que ela estava se desvinculando da clínica. E se algum paciente tivesse algum dinheiro para pagar para a clínica X, que efetuasse o pagamento diretamente para ela, porque a clínica estava devendo, não estava fazendo os repasses. Primeiro vídeo. Segundo vídeo, ela fala que nenhum paciente tem a obrigação de terminar o tratamento em uma clínica e que o prontuário é do paciente e que ele a qualquer momento pode ir até a clínica solicitar a documentação para seguir o tratamento aonde ele quiser. E aí, gente? A conduta dela tá certa? Não. Eticamente não, mas juridicamente o paciente pode pegar o prontuário dele. Então, mas aí são coisas distintas.
Tiveram já direito empresarial? Já ouviram falar em concorrência desleal? Se aproveitar. Cara da gente. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Primeiro desdobramento. Ético e, consequentemente, direito administrativo, por quê? Ele vai ali passar pelo direito administrativo. Todas as regras de tramitação desse processo é administrativo. Eu preciso esperar a resolução do processo administrativo para entrar com a ação civil? Não. Não. Ele vai me ajudar? Vai. Show. O trabalhista tem alguma relação com o meu administrativo? Tem? Trabalhista com administrativo? É. Beleza. Fui, fiz a representação. Cara, eu vou ver se eu trago. Vou tirar os nomes e eu trago para vocês na próxima aula. Fiz a representação. Contei todos os fatos, tal. Fiz o enquadramento eticamente falando e vá com Deus. Vamos ver o que vai dar. Show. Esse processo já vai fazer acho que uns 4 anos. A dentista foi citada para apresentar a defesa. Adivinha qual foi a defesa? Gente, se eu pegar um processo vocês no outro polo, vocês fizerem isso, vocês vão apanhar com um processo, cara. Negativa geral? Foi citada para apresentação, para apresentar as alegações dos esclarecimentos preliminares. Por quê? Aí, ó, a diferença, gente, mesma coisa do da OAB. Quando você faz uma denúncia, ele vira automaticamente processo? Não. Não. Entrei. Ele está no quê? Sindicância. Para vocês materializarem, não é a mesma coisa, mas só para vocês materializarem. A sindicância é a mesma coisa que inquérito policial, tá? Então, eu estou no quê? Estou na fase do inquérito, estou colhendo provas para analisar se eu vou arquivar ou se vai virar um processo. Beleza. Ela foi citada para apresentar esclarecimentos preliminares. Sim. Juntei vídeo, juntei print, juntei os pedidos de prontuário. Eu tenho, acho que uns 70 pedidos de prontuário que o cara foi lá na clínica e fez assim: solicito o meu prontuário a pedido da dentista tal. Nossa. Assina aqui assim. Assinou, a gente juntou tudo. Juntou os pedidos de prontuário, juntou os vídeos, juntou as conversas de WhatsApp, juntou tudo. Fui na sala, lá no prédio, tirei foto da plaquinha. Cara, é a placa dele, do lado da placa da menina. É um bagulho bizarro. Juntei tudo e tal. A menina veio com a defesa. Os advogados brilhantes. O meio é eu. Gente, vamos lá. O que vocês acham que veio dessa defesa? Vida do Miller do Almir. Galera do online, alguém quer... Já dei algumas dicas aqui contando a história. Alguém chuta o que me veio na defesa? Trabalho. Ela juntou o processo integral trabalhista. Não teve defesa, juro por Deus. Ela pegou a inicial trabalhista, ela pegou todo o processo. Gente, o processo administrativo, via de regra, na área da saúde, se você não tem muito prontuário, o processo é isso aqui. É super tranquilo.
administrativo. Teve um dia que eu fui lá, né? E aí foi muito engraçado. Eu cheguei, eu conheci um menino, o delegado. Eles são chamados de delegado. Ele veio, gente, juro pra você, eram uns 2 desse aqui. Aí ele, doutora, a senhora tem certeza que você vai querer cópia? Eu olhei e eu falei, mas o que aconteceu aqui? Ele falou, abre. Aí na hora que eu abri, mas é um trabalhista? Ele, eu falei, você tá de brincadeira? Ele falou, não. Eu falei, eu já falei pra você voltar pra OAB pra gente dar um curso, porque ele era daqui, né? Pra gente dar um curso sobre processo disciplinar, cara. Pra essa galera não passar essa vergonha. Aí ele falou, Gente, me falem, o que tem a ver o vínculo trabalhista com conduta ética? O que tem a ver? Cara, eu acho que planta da Jade. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Coitada da minha amiga, gente. A gente gosta da Jade, a gente tá com saudade dela, por isso que a gente sempre fala. Depois daquele dia lá, não veio mais. Não foi minha, né? Você não viu a apresentação falando da pertinha dela? O caudal quebrou nacional. É, o caudal quebrou, tá agora. Mas vocês entendem? Outro exemplo para vocês. Eu acho que eu já contei para vocês. Cível, tá, gente? Cível. Estou eu fazendo uma audiência. A advogada vai me fundamentar uma questão também odontológica, um código de ética médica. Quando eu questionei isso, sabe o que ela me respondeu? É tudo profissional da saúde. Juro por Deus! Aí eu fiquei assim, cara, eu juro, todo mundo do escritório começou a rir, porque eu fico assim, eu falei, o quê? Falei, entendi. Então, como eu sou de humanas, hoje eu acordei e quero fazer. Vou usar meu código de ética de letras. História, geografia. Gente, é um absurdo. E a advogada falou com toda a propriedade. E aí, sabe o que ela falou para mim, para concluir o negócio? Doutora, a senhora tem que entender que eu tenho mestrado na área da saúde. Aí eu falei, caramba, doutora, me fala onde é para eu não entrar nessa faculdade. Então, assim, gente, quando a gente vai pensar em processo administrativo, a gente tem que observar a legislação do conselho que nós estamos trabalhando. A estagiária, semana passada, foi fazer uma notificação para o consultório lá do que não está querendo entregar o prontuário. Gente, eu peguei. Eu ainda vou tomar um assédio moral, meu marido fala no escritório. O que a senhora postou a notificação dela? Gente, não, eu elogiei, mas no off a gente dá umas cacetadas. Aí eu, médico, Dani? Aí eu mando uma figurinha com chinelo. É médico? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você está fazendo um documento, não importa se é uma notificação extrajudicial, se é um processo administrativo, se é um processo judicial, você tem que colocar as nomenclaturas corretas. Se eu estou falando de dentista, que porra de prontuário médico que você vai me colocar no negócio? Prontuário dentário! Odontológico, prontuário clínico, prontuário multidisciplinar. Se você for... Prontuário médico, se for médico.
Oi? Cadê o meu? Você dentista é o próximo, né? Você legal, aí é a odontologia de São Paulo. Odontologia. Próximo. Então, assim, você tem que se vincular ao quê? Aos termos do conselho. Outro caso do escritório, crefito. Já ouviram falar? É. Não, sim. Regional de... Conselho Regional de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional. Olha o caso. Eu nem respondi mais a terapeuta. O quê? O que ela fez, né? Denúncia. Quando a gente fala de conselhos da área da saúde, ele pode trabalhar de ofício. Então, se um mosquitinho me falou algo, eu posso apurar, eu posso reduzir a termo e começar uma investigação, uma sindicância. Isso gera unidade? Não. No escândalo que surge lá no Fantástico, falando sobre o médico que matou a dentista que foi lá e cortou a garganta da galera, tal. O conselho pode apurar de ofício? Pode. Caso do crefito, não foi de ofício, foi uma mãe que denunciou maus tratos ao filho e preconceito, discriminação e preconceito de uma supervisora de terapia ocupacional de uma clínica multidisciplinar da Zona Sul de São Paulo. Beleza. Veio a comitiva, fiz a reunião com ela. Olha, vamos lá. Alguém aqui já participou de oitiva em delegacia ou coisa do tipo? Já? O que você instrui o cliente? Responder só o que... Vou ficar quieto, não falar nada que vai prejudicar ele. Só responde o que foi perguntado. Só responde o que foi perguntado. E, cara, eu não quero saber de historinha, eu não quero saber de contexto. Você só vai me responder o que foi apurado, beleza? Gente, quem pode trabalhar dentro de uma clínica como terapeuta ocupacional? As minhas filhas faziam assim, só o terapeuta ocupacional, beleza. Chega no leitinho. A senhora atendia o paciente? Não. A senhora não atendia? Não, ela era supervisora, lembra? Era supervisora. Não, eu não atendia, eu não faço atendimento na clínica, eu sou supervisora. As únicas pessoas que fazem atendimento na clínica são ATs. Cara, juro pra você, era online. A minha vontade era fazer assim, ó. Foi te perguntado isso? Beleza? Ah, entendi. Então, se não era a senhora que fazia o atendimento, por que os relatórios estão em seu nome? Não, é porque os terapeutas ocupacional, como eles são como se fossem estagiários, eu passo um modelo. Ela começou tudo sem pergunta. Aí, gente, eu perdi a paciência com ela. Vocês não fazem ideia. Eu faço um modelo para eles preenchem, voltam para mim, eu corrijo, e aí a gente assina e manda embora. Ele botou os modos operantes. E nem foi perguntado. Aí a gente teve a oitiva, e aí como é que funciona dentro do crefito? E aí eu falo para vocês, cada um é de uma forma. No conselho, tem oitiva na sindicância? Não, não tem. Conselho Regional de Medicina, tem oitiva? Não. OAB, tem oitiva prévia? Não. Crefito, tem. Então, cada conselho é de um jeito. Então, eu tive oitiva. A oitiva evoluiu para uma audiência de instrução e julgamento.
Chegou na audiência de instrução e julgamento, estava o círculo voluntário. A mãe que denunciou, a delegada instrutora, a topeira da terapeuta ocupacional, a escrivã e eu. É a senhora, com a cara Sorrindo. quantos anos? Na oitiva, eu consegui administrar algumas coisas. É que eu não tinha o poder de deixar mudo o teclado dela, mas eu não teria colocado. Quando chegou na instrução, a gente conversou um dia antes. E o que a senhora acha? Falei, acho que vai ter consequência. Ela, mas, doutora, eu entendo que eu não posso mentir nem omitir nenhuma informação. Falei, entendi. Em algum momento eu pedi para você mentir ou omitir? Vamos fazer uma lição de casa? Na hora que você desligar o telefone, você vai pegar toda a nossa conversa durante a instrução. Em algum momento eu pedi para você mentir? Em nenhum momento eu pedi para você mentir. Eu só falei para que você respondesse sim ou não. No final da oitiva, ela foi para cima da fiscal. E eu te falando por mensagem, cara, fala ok e encerra. Ela discutindo com a fiscal. Nossa, que pior. Ela, mas e agora? Eu falei, agora é aguentar. Você já falou, não tem o que fazer. Eu não tenho. Aí eu vi grifo assim, desculpa, eu sou paga para te defender, não para fazer milagre. Se você não se ajuda a ser defendida, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu te oriento. Você não quer seguir o que eu te oriento? Cara, é livre escolha. É consequência. O meu papel eu fiz. Eu te orientei. Você optou em não seguir? Assuma as consequências. Não tem o que fazer. Vai ter problema? Vai. Só que, por que eu dei outro exemplo? Esse conselho é diferente. Agora, nós tivemos a audiência de instrução. Na audiência de instrução, quem começou falando? A mãe. A mãe começou falando. Só que a mãe falou completamente contraditório ao processo. Quem leu o processo? Eu fiz um corte. O que eu fiz? Salve pelo nome. Ela falou. Fala. A delegada, que é a instrutora, faz perguntas para ela. Finalizou as perguntas da instrutora, abre perguntas para mim. Cara, fiz 3 perguntas. Topeira foi. 7. Pergunta. Ela até que foi melhor. Só que qual que é o problema? Ela mudou a versão da história inicial. Contraditório. Aí abriu perguntas para quem? Para a mãe. Porque a mãe também era advogada. Só que é uma advogada que não conhece o trâmite do administrativo. Por que não conhece? Fez as perguntas. Abriu para mim. Doutora, a senhora quer fazer perguntas? Não, pelo amor de Deus. Só desliga o microfone dela. Finalizou. O que acontece na audiência de instrução no CREFITO? Alegações finais na hora. Oral. Não é... Não. Você pega todo o processo, você pega a instrução que aconteceu agora e você apresenta suas alegações. O que eu fiz? Ela alegou que a criança permanecia todos os dias durante o tratamento na clínica chorando, conforme o documento médico, o documento terapêutico. Ela falou que os pais não tinham acesso à clínica, à sala. Ela confessou no depoimento que o marido fazia o deslocamento dentro da clínica.
ela confessou no depoimento que em conversa de plano terapêutico, ela foi orientada, porque a criança estava na fase adaptativa, de deixar ter adaptação. De acordo com o Código de Ética e de acordo com a fundamentação da Constituição Federal, o paciente ou seu responsável legal tem a autonomia de atender a indicação terapêutica ou não. Ela optou em seguir a orientação terapêutica. Logo, ela não pode imputar a indicação terapêutica em que ela optou assumir contra ela. Segundo ponto, ela fala sobre os prontuários. Os prontuários que estão juntados nos autos deixam muito claro que a criança tinha acesso aos familiares, que eles tinham acesso aos terapeutas, que foi uma das argumentações dela, e que ela solicitou um laudo descritivo de como que estava a criança. Logo, não há uma prática clínica. Muito pelo contrário, demonstra-se o quê? Que a terapeuta só cumpriu com o papel dela de atendimento tanto para a criança como para os familiares. Logo, a condenação no qual a mãe está requerendo não tem base probatória. Consequentemente, tem que ser julgada improcedente. E o processo arquivado. Acabou. Qual foi a sustentação oral da mãe? Reitere os termos iniciais. Acabou. E falou que a dentista falou que a terapeuta tinha caído em contradição. Só que dos pontos, quais contradições? Ela não imputou. Não conhece. Não conhece o número do processo. Quais são os números de páginas? Entende? É tudo isso que você tem que anotar. E quando você for fazer sua defesa, você tem que colocar lá. É isso. Só que aí cai. Cada conselho tem uma dinâmica. No CRM, a dinâmica é completamente diferente. Mas completamente diferente. Você tem a oitiva, só que tudo isso vai ter aonde? No processo. A sindicância é só colheita de documentos, de prontuário, e aí ali os instrutores vão analisar para ver se há lastro de ilegalidade ou não. Se houver lastro de ilegalidade, pede. Não tem lastro, arquivamento. O processo encerra ali, vai todo mundo feliz para casa. Qual é o principal erro dos médicos? O que vocês acham? Sabe como funciona? Na sindicância não. Sabe como é que funciona? Oi, doutor, tudo bem? Eu recebi uma cartinha aqui. O senhor fala, não, fica tranquilo, doutor, isso aqui é fácil, ó. Toma aqui, ó, o senhor faz na hora. É só o senhor me falar o que aconteceu. Juro pra você, eu já vi no balcão do CRM. A gente tem um pensamento jurídico, eles não. Eu já vi. Aí o cara sabe o que faz? Ah, eu vou pagar advogado pra quê? Eu sou médico, eu não fiz nada de errado. De mão, escrito assim, ó, com aquelas letras. Pior ainda. Que aí já vai outra conduta antiética, porque ilegível é infração ética. Aí eu falava, não, eu vou assinar aqui, assina aqui. Carimba. Cara, é bizarro. Assim, você vai vendo os pontos
bizarros. Isso. Querem ver uma questão administrativa médica também? Médico, não sei se eu cheguei a contar isso pra vocês. Do descanso, que o cara saiu gritando dentro do plantão. Contei? Vocês lembram ou não? Vamos imaginar o seguinte. Thaís desistiu do direito, migrou para a turma de medicina, se formou. Que isso, que traição. Passou no concurso e virou médica da prefeitura. Aí eu vi, eu achei que Aí já não vai fazer isso. Quando você passa no concurso público, não tem regras de como que vai ser sua contratação? Qual que é a sua carga horária? Como que vai ser o plantão e derivados? Beleza? Nosso médico passou no concurso, 36 horas consecutivas de plantão. Beleza. Quando você está no plantão, o médico pode descansar? Ou você acha que ele fica 12 horas na base do rebite? Descanso. Se for anestesista, né? Ele pode descansar. Ele pode não. Ele deve descansar. Beleza. Ele estava descansando, tinha outros colegas fazendo atendimento. Não sei por que cargas d'água foram acordar ele. Ele acordou puto. E foi para cima da coordenadora. E começou a discussão no meio do corredor do hospital, um xingando o outro, que não sei o quê, e o negócio foi. Resultado final. O que aconteceu com ele? Convidado a se retirar daquele estabelecimento. Antes disso, nossa, gente, não, está cheio de dedos, né, então? Antes dele se retirar, o que ele fez? Abriu uma reclamação na ouvidoria dessa moça que foi muito educada a acordar ele. Em retaliação, o que fizeram com ele? Do hospital. Ele foi para onde? No CRAS. Não, no CAPS. Ele foi parar no CAPS. Como que seria cumprida a carga horária dele no CAPS? Em vez dele cumprir plantão direto, ele teria que ir de segunda a sexta-feira no horário do CAPS. É o modelo de contratação dele? Não. A administração pública pode fazer isso? Sem que haja justificativa? Lembrando que... Só pode fazer também. Lembra a sindicância? Sim. Aí o bonito me procurou porque quer entrar com uma ação contra a prefeitura. Para quê? Ser reintegrado no cargo de origem dele. Ele pode. Ele pode. Ele fez concurso para isso. Olha aí a parte administrativa. O cara é doido, viu? Jeito do CAPS, nossa. Tá no CAPS. Não vai ser calma. Nossa, gente, sério, juro por Deus, começa a mensagem dele, eu olho assim. Às vezes ele é médico, às vezes ele é paciente. Gente, depende, né? 36 horas médico, 12 horas paciente. Tá certo. É bom, né? Que ele faz tudo com essa. E aí, por que eu contei esse caso para vocês? Ele tomou uma sindicância, também dentro do hospital. Aí ele me contando da sindicância. Não, doutor, era super tranquilo, eu mesmo me defendi. Aí eu... Por isso. Entendi, né? Vamos ver a bucha que vai vir. E vou te falar, dentista não é tanto assim, mas médico, ou raça, cara. Caras são semideuses.
Se for mais velho, já é Deus mesmo. Tinha um professor nosso aí que fala assim, pessoal, juiz ele se acha um Deus, né? E o promotor com toda certeza, né? Seu Marcelo vai sempre falando pra gente. Gente, é bizarro, cara. Mesma vertente. É bizarro. Então, ó, aí vamos pensar no seguinte. As aulas de segunda vão ser o quê? Essa parte, eu vou tentar trazer mais teses para a gente discutir, porque daí eu acho que fica melhor para vocês. O que vocês acham? Porque na terça-feira a gente vai ter que começar a discutir o projeto, vocês pensarem no que vocês vão trabalhar de defesa. A cara que eu Já sei, Joyce. Sério? Você gosta disso? Adoro, professora. Eu adoro. Gente, galera do online, como eu falei para vocês no começo, tá? Não vai dar para deixar para a última hora. Deixar para a última hora vai ser sinônimo de que vai ter problema. Para não falar o que eu tô pensando. Vai acabar com esse tempo. Banner. Vai passar a vergonha lá na frente do... Não, mas dessa vez eu não pedi ajuda delas antes. Quem? Vocês, vocês foram dele. Pior, foi tanta gente me pedindo o meu, o nosso. Mas você não mandou não, né? Não, a professora atualizou o Foi. nosso modelo. Eu Eu acordei assim, tinha 30 mensagens. Eu Tinha que ter vendido. pensei que era Eu minha. vendia. Consulta. Aí eu fui olhar meu. Mas, gente, só uma dúvida, assim, agora uma dúvida real, uma dúvida sincera. Eu comprei esse ponto pra mandar. Se você mandou o modelo, o que aconteceu? Extraviou? Porque quando chegou na apresentação ninguém seguiu. Ninguém seguiu. E é o que eu falei para vocês. Quando a gente está pensando, ó, vamos identificar. Como que vocês identificam? Como que vocês vão identificar quem é o órgão competente? Se tem competência, a pessoa que... Se tem competência. Vamos pensar em multa de trânsito. ICMS. Eu tenho aquela firma. Entendeu? Então, vocês terem isso, vocês entenderem o que é significado, apesar que ninguém me tira da cabeça que muita gente fez pelo chat. Eu pego os modelos, juro pra você, eu pego os modelos, não, sabe por que eu percebo que é? Eu não mudo nem a formatação. Quando você coloca no chat classificação dos atos administrativos. Bem, totalmente diferente do que a gente teve em aula. Entendeu? Por isso que eu não faço nada no chat. não faço nada no chat. Gente, o chat, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não peguem esse ranço do chat. Posso falar uma coisa pra vocês super legal que é pra fazer? E vocês fazerem agora, você vai escrever sua tese. Você pega, joga no chat e fala, chat, quais são os pontos fracos da minha defesa? É o que eu faço, peço para corrigir. Ela vai te mostrar todos os pontos fracos que tem na sua defesa. Vocês não me perguntaram. Saber só um pouco da Gente, é um facilitador. Não vai deixar você burro. Entendeu? Burro é você pegar tudo e achar que você tá abafando. Não sabe. Tem que saber o que perguntar também. Se perguntar de qualquer jeito. E com texto de palavra em determinado trabalho, você sabe ali que a pessoa não tem aquele nível para desenrolar aquela letra. Quando você pega um trabalho, você já vê que aquilo é uma coisa muito pequena. Marcelo Maria, eu gosto dele em pé.
Então, na hora você já conhece. Gente, eu posso ser sincera com vocês? Pode, professor. Quer iniciar ou quer pausar? Problema técnico, né? Problema técnico. Gente, me deram a dica do problema técnico, eu já volto, tá? Vou pedir pro TI. Não pausa, não! Entendeu? Cara, é isso. É isso. Então, utilizem, porque é muito importante. É você facilitar o seu dia a dia, mas não se torne escravo disso. E aí é um ponto, acho que foi o ponto que eu falou. Se você não souber colocar a pergunta, vai vir com o falho. Vai vir com o falho. E aí quem passa a vergonha é você. Quem você vai confiar naquilo ali? Quem passa a vergonha é você. Eu acho que o momento de ré agora. Porque se você errar depois, você vai tomar um processo ético possível. Má fé. O momento é agora. O momento é agora. Errar sem ser feliz. Errar com convicção, já que isso eu falo, cara. Tem que ser errar com convicção. Quando a pessoa está do outro lado, vai falar, você aqui é meu. Gente, é igual, pensa no Marçal. Ele acredita no que ele fala. Ele falava merda, porra pra cacete. Mas ele falava numa convicção que a outra pessoa ficava na dúvida se o que aquilo que ele estava falando era certo ou não. Quem está balançado aqui. Tem vários livros, né? Tem vários autores, né, que você vê que eles te pegam tipo aquele mindset que mexe com o mercado digital. Eu trabalho com as coisas do mercado digital. Então a gente vai tudo nessa vertente. É um ciclo de pessoa ali, você acaba entrando numa bolha ali, que você tem resposta para tudo. Entendeu? De convencer, entendeu? Como convencer alguém em 90 segundos, entendeu? Mais esperto que o diabo. São várias situações de mercado. Gente, deixa eu encerrar aqui com eles, daí eu vou contar umas fofocas pra vocês. Gente, tchau, por hoje é só. Amanhã a gente vai começar já a falar sobre o trabalho, porque eu tô com receio disso ficar muito em cima da hora e dar problema, tá bom? Então, tentem vir pra gente trabalhar. O governador já Gente, aula normal pra gente. É aula normal. Professora, vai dar um presente à professora para dar um presente? Professor, todo mundo é obrigatório, porque tinha vezes que não é. O professor escolhia um trabalho. Não, gente. O que foi. Então, o que foi passado é que tem que ser. Porque, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Vem pra gente o que tem que ser feito. O que eu consigo manobrar são os assuntos. Entendeu? Tanto é que nos assuntos não tinha OAB. E, cara, vocês têm que saber de OAB, não tem como. Entendeu? Vocês têm que saber de OAB, não tem como. Tá bom? Mas aí a gente vai, anotem as datas. Amanhã eu vou fazer de novo as datas para ir. Tá no grupo já? Então tá. Gente, boa noite. Até amanhã. Beijo, tchau.